Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. O texto inunda de luz o presente estado de cada crente. Prefiro, neste caso, dar a vocês sugestões do que propriamente explicações. Assim, por gentileza, tomem a primeira sentença do versículo em foco, que fala de um dom que é recebido. Eu lhes dou a vida eterna. Tal dom é, antes de tudo, vida verdadeira. Vocês se atrapalharão com a palavra de Deus se confundirem vida com existência, pois são coisas diferentes. Todos os homens existirão para sempre, mas muitos irão permanecer para sempre na morte. Jamais saberão coisa alguma sobre a vida. Vida é um conceito completamente distinto de existência na palavra de Deus, significando algo relacionado à atividade e felicidade. Neste texto diante de nós, inclui muitas coisas. Repare na comparação entre uma pedra e uma planta. Embora a planta tenha vida vegetal, está morta no sentido em que consideramos as criaturas vivas. Não conhece as sensações dos que pertencem ao mundo animal. Todavia, se avançamos um grau, a saber, em termos de vida mental, o animal dito irracional estará igualmente morto em relação ao ser humano. Jamais conseguirá adentrar o mistério do cálculo matemático, nem se regozijar na sublime glória da poesia. O animal nada tem a ver com a vida intelectual e, portanto, quanto à avançada atividade mental, está morto. Há ainda, porém, um grau de vida além da vida mental. Vida mais elevada, incógnita para o filósofo. Vida que não se encontra descrita em Platão, que não é reconhecida por Aristóteles e que, no entanto, é compreendida até mesmo pelo menos brilhante dos filhos de Deus. É a chamada vida espiritual, uma forma de vida completamente nova que não pertence por natureza ao homem, mas a ele é dada por Jesus Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma viva e todos os seus descendentes foram feitos à sua semelhança. O segundo Adão é feito espírito regenerado, e até que sejamos feitos como o segundo Adão, nada saberemos da vida espiritual. Esse nosso corpo é, por natureza, adequado a uma vida provida de alma. O apóstolo nos diz, em admirável capítulo de 1 Coríntios 15, 43 e 44, que semeia-se o quê? Corpo animal, em grego, corpo animado, ou dotado de alma, e é ressuscitado o quê? Corpo espiritual. Há corpo animal, natural e corpo espiritual. Há um corpo adequado à vida menor, que pertence a todos os homens. Há existência meramente mental, e há o corpo em potencial, que pertencerá a todos aqueles que receberem vida espiritual e que habitarão nesse corpo como morada do seu espírito perfeito no céu. A vida que Jesus Cristo dá ao seu povo é a vida espiritual, portanto, vida misteriosa. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 8. Nós que temos a vida mental não conseguiríamos explicar ao cão ou ao cavalo como ela é. Assim também, quem tem vida espiritual não consegue explicá-la àqueles que não a têm. Pode-se falar sobre o que implica e seus efeitos, mas o que essa centelha de fogo celestial pode ser, nem vocês o sabem, ainda que tenham consciência que está em vocês. Foi vida espiritual que Jesus Cristo deu ao seu povo. E mais ainda, vida divina, vida semelhante à de Deus, elevadora, para que vos torneis, diz o apóstolo Pedro, participantes da natureza divina, em 2 Pedro 1,4. Tendo renascido, diz ainda o apóstolo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, 1 Pedro 1,23. Não nos tornamos propriamente divinos, mas sim recebemos uma natureza que permite compartilharmos da divindade, usufruirmos de assuntos ligados à mente eterna e vivermos sob os mesmos princípios do Santíssimo Deus. Amamos, pois Deus é amor. Começamos a nos tornar santos, pois Deus, triplamente santo, é. Ansiamos pela perfeição, pois Ele é perfeito. Deliciamo-nos em fazer o bem, pois Deus é bom. Ingressamos em uma nova atmosfera, passamos do antigo esquema de meras faculdades mentais. Nossas faculdades espirituais nos fazem, então, semelhantes a Deus.
Façamos o homem, ele havia dito, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1:26. Tal imagem Adão perdeu. Cristo a restaura e nos dá a vida que Adão perdeu no dia em que pecou, tendo Deus o avisado: no dia em que dela comeres, certamente morrerás, como está em Gênesis 2:17. Nesse sentido, ele de fato morreu. A sentença não foi postergada. Morreu espiritualmente tão logo comeu o fruto proibido. É essa vida há muito perdida que Jesus Cristo restaura em cada alma que nele crê. Tal vida, se vocês podem compreender minhas observações, é vida celestial. É a vida que se experimenta e se desenvolve no céu. O cristão não morre. Que diz o Salvador? Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. João 11:26. Não cessa a vida mental? Sim. Não cessa a vida corpórea? Sim. Mas não a vida espiritual. É uma vida que é aqui como lá, mas agora ainda subdesenvolvida, com a corrupção impedindo sua ação. Irmãos, nenhum de nós chegará ao céu como carne e sangue, mas somente como fiéis, obedientes, elevados, transformados e perfeitos, por manifestação da vida espiritual. Então não sabem que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, diz 1 Coríntios 15:50. Então, qual é o eu mesmo, que há de entrar no céu? Só se você for uma nova criatura em Cristo. Essa nova criatura, nada além dessa nova criatura, a mesma que você vive aqui neste tabernáculo, que vicejou e floresceu no jardim da comunhão com Deus, a vida que fez lágrimas de arrependimento se tornarem torrentes em sua face, a vida, enfim, que o levou a crer em Jesus. Esta é a vida que irá para o céu. Se você não a tem, não possui vida no céu, e lá almas mortas não podem entrar. Apenas os homens vivos podem entrar nas terras dos vivos. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, diz 1 Coríntios 15:49. Mesmo agora, a vida espiritual começa a pulsar e se desenvolver dentro de nós. Creio que também se pode inferir de tudo isso que a vida que Cristo dá a seu povo é uma vida enérgica. Quando a vida espiritual é derramada sobre o homem, ela o alça para além do seu antigo estado, ergue-o para fora da compreensão meramente carnal. Contudo, não é possível distingui-lo de outro homem, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Colossenses 3:3. Não se pode esperar que o mundo compreenda essa nova vida. É uma vida oculta. Será um mistério para nós mesmos, uma maravilha para nosso próprio coração. Mas como será ativa! Dará combate ao pecado e não se quedará satisfeita até que o tenhamos dizimado. Se você me disser que não tem conflito interno, responderei que não consigo entender como pode ter vida divina, pois ela, de certo, traz consigo a luta com a antiga natureza, que será uma contenda perpétua enquanto vivermos. O homem se torna uma nova pessoa no lar. Sua esposa e família conseguem notar isso. Ele se faz um homem diferente no trabalho. Torna-se um homem completamente modificado, quer você aborde sua relação com seus semelhantes ou com Deus. É feito nova criatura. Sente que a nova e maravilhosa vida nele semeada o torna diverso da massa popular e anda em meio aos filhos dos homens, sentindo-se alheio e estranho. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Gostaria de ter mais tempo para descrever a vida interior, mas creio poder ser o bastante para demonstrar a graça dada por Jesus Cristo ao crente mediante a obra do Espírito Santo. Uma palavra no texto a qualifica: eu lhes dou a vida eterna. Eterna significa sem fim. Quando Cristo derrama a vida de Deus em um homem, ela não pode ser tomada, não pode cessar. Isso seria totalmente impossível. Um homem regenerado nunca poderá se perder. Se me disserem que alguém pode ser hoje um filho de Deus e descobrir-se na semana seguinte ser um filho do diabo, suponho que para essa pessoa a palavra eterna deve significar apenas 5 ou 6 dias. Mas de acordo com o dicionário que uso,
e segundo a mente do Espírito, eterno significa sem fim. Se, portanto, alguém declarar, já tive vida espiritual, mas hoje não a possuo mais, é evidente que está errado, ou de fato, nunca teve tal vida. Tivesse Jesus dito, eu lhes dou uma vida que durará cerca de 7 anos, mas que pode também, talvez, ser apagada e extinta pela tentação. Então eu entenderia que essa pessoa pudesse afirmar haver deixado de possuir essa divina graça soberana. Mas se é dito ser vida eterna, deve de fato ser eterna. Não haverá fim para ela, mas sempre existirá. Até mesmo a mera existência da alma acreditamos ser eterna. Todavia, isso não significa algum tipo de bênção para o ímpio. Não poderia Cristo prover a simples imortalidade da existência, pois isso seria uma terrível maldição para muitos homens. Muita alma perdida já ficaria contente se pudesse se livrar de uma existência imortal. Cristo dá vida eterna, mas vida santa, plena, infinitamente maior que a existência. A existência pode ser uma maldição, a vida é uma bênção. Tal vida começa aqui, eu lhes dou, não eu lhes darei. Não eu lhes darei quando morrerem, mas eu lhes dou agora, eu lhes dou a vida eterna. Ora, meu amigo, ou você obtém a vida eterna esta noite, ou continuará na morte. Se você ainda não a recebeu, então está morto em seus delitos e pecados, e terrível é o destino que o aguarda. Mas Deus deu a você a vida eterna, então não tema as hostes do inferno que o cerca, nem as tentações do mundo, pois o Deus eterno é o seu refúgio, e sustentando estão os seus braços eternos. Esta é uma vida dada como presente gratuito a cada pessoa do povo de Deus, a cada eleito, e concedida tão somente pelo Senhor e mais ninguém. Examinemos agora a segunda parte da bênção proferida por Jesus. É a nossa preservação garantida, e jamais perecerão. Alguns cavalheiros que não conseguem aceitar a doutrina da perseverança final dos santos procuram de algum modo se esquivar da próxima sentença, e ninguém as arrebatará da minha mão. E ainda inventam uma hipótese contrária. Elas podem ir embora por si sós. Não, não e não, pois então pereceriam. E o texto diz antes claramente, jamais perecerão. Esta sentença afasta a suposição de qualquer tipo em relação ao afastamento e consequente destruição das ovelhas de Cristo. Jamais perecerão. Tomemos palavra por palavra, jamais perecerão. Podem perecer algumas ideias, alguns confortos, algumas experiências, mas elas, as ovelhas de Cristo, jamais. Aquilo que é a essência do homem, sua alma verdadeira, sua natureza interior restaurada, jamais será destruída. Vejam, pois, cristãos, que vocês podem ser privados de 1000 coisas sem que haja violação da promessa. A promessa não é de que o navio jamais afundará, mas que, mesmo assim, os passageiros chegarão seguramente à terra. A promessa não é de que a casa jamais pegará fogo, mas que, em caso de incêndio, aqueles que estão nela conseguirão seguramente escapar. Jamais perecerão. Pode ser que cheguem bem perto da ruína, pode ser que percam alegrias e prazeres, mas jamais perecerão. A vida interior jamais se extinguirá, nem será abalada nem tirada. Quando se encontra bolor em um pedaço de pão, não há como removê-lo. Você pode tentar cozinhá-lo, tentar fritá-lo, assá-lo, pode tentar fazer o que quiser, mas o bolor continuará no pão, e você não conseguirá retirá-lo. Tome agora a alma saturada da graça soberana de Deus, e jamais conseguirá separar uma da outra. O homem em si jamais perecerá, ou isso é verdade ou não é. Quem crer que não é verdade, que o diga ao Senhor e chame Jesus de mentiroso. Mas creio ser uma verdade certa e infalível, pois é o Senhor Jesus quem o afirma. Tomemos agora a palavra jamais. Já demonstramos quanto essa preservação dura, pois jamais perecerão. Bem, mas e se essas pessoas viverem por muito tempo e caírem em pecado? Jamais perecerão. Mas talvez sejam tomadas de assalto quando menos esperam ou cercadas pela tentação. Jamais perecerão.
Sim, mas um homem pode ser filho de Deus e acabar indo para o inferno. Como? Se jamais perecerão. Jamais inclui tempo e eternidade, viver e morrer, montanhas e vales, tempestade e calmaria. Jamais perecerão, como dizem os versos. De toda sorte seguro estão, preservados pela eterna mão. A noite tenebrosa, com seus terrores e peste perniciosa, não os pode alcançar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Nem o dia com suas setas de aflições poderá destruí-los. A juventude com suas paixões, eles a passarão sem o menor risco. A maturidade com seu redemoinho de negócios viverão com segurança. A velhice e os problemas que traz lhe será tranquila como a terra prometida. O vale da sombra da morte há de lhe ser iluminado pelo esplendor vindouro. E o exato momento da partida, seu último e solene ato neste mundo, será como atravessar o leito seco de um rio, como no Jordão. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diz Isaías 43, 2. Diz o Senhor, jamais perecerão. Há sempre um jeito de explicar tudo, creio eu, mas não vejo como os opositores da perseverança dos santos de Deus podem lutar contra este texto. Podem tentar o que quiserem, mas continuarei crendo no que aqui leio, sabendo que eu mesmo jamais perecerei, pois faço parte do povo de Cristo. Se acaso eu perecesse, Cristo não teria mantido a promessa. Todavia, sei que ele será sempre fiel à sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como está em Números 23, 19. Todas as almas que foram dadas ao Filho pelo Pai, no pacto eterno, todas as almas que confiam no sacrifício expiatório estarão salvas, e para sempre, jamais perecerão.